melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Ai, gente, eu amo, né, todos os meus canais. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês de todo coração. Quando chegam os vídeos desse canal aqui, do Despertar da Magia, alegra o meu coração, né? Porque quando chega um vídeo nesse canal, eu sei que tá mexendo no espírito. O Despertar da Magia é mexer literalmente no nosso poder da magia. Nosso poder de manifestar a vida, de mudar a nossa história, de reescrever, de viver nosso feliz para sempre. Então, sabe, a energia desse canal aqui, ela me deixa muito feliz. O do tarô, a bússola da alma, eu amo, porque traz muita coisa pra gente curar, pra gente libertar. Aqui também, né? E o... Começou a chegar minha cigana. Que delícia, eu senti uma energia tão gostosa dos ciganos agora, gente. Que delícia. Amei isso, amei. Amei. Vamos lá. Bom, o Despertar da Magia. Então, esse canal, ele traz muito essa energia do espírito andando na terra, né? E é gostoso porque é energia que realmente desbloqueia o fluxo de toda a abundância e prosperidade, muda a nossa história na matéria, né? É aquilo que traz a mudança do visível, daquilo que agrada os olhos, né? É bem legal. E das situações que a gente vive também. Bom, a primeira parte dessa tiragem, isso nós vamos tirar para a Virgem, tá certo? A tiragem começa, gente, a partir do momento que você bate o olho na capa. A partir do momento que você lê o título. Ali já tem informações preciosíssimas, que se você prestar muita atenção, vai falar com você, vai te trazer sinais, vai te trazer um direcionamento, vai já começar a te guiar dali, tá? Isso aqui tudo faz parte, tudo, cada elemento, cada pecinha, cada cor, tudo faz parte da tiragem. Isso não só o tarô, né? É a percepção e a intuição que você tem que ter pra vida, pra tudo que existe, tá? O tarô é um complemento, como tudo é um mensageiro, o tarô é uma das ferramentas de mensagens que a gente tem. Eu amo, é maravilhosa, mas não é a única, né? E nós não devemos nos prender a isso. Se a gente conseguir identificar as energias do tarô, conhecer essas energias, eu vou ver se eu faço alguma coisa para trazer a minha visão de tarô, tá? André, é certo ou errado, o outro tá certo ou tá errado, e é assim o assado, esse é o verdadeiro, esse é o falso. Não, gente, tá? Eu vou trazer pra vocês o meu conhecimento de tarô, não sei quando, não sei como, eu tô pensando aqui num jeito, porque isso já tá no meu coração faz tempo, pra vocês identificarem cada energia e o que cada uma delas representa, tá? Pra no dia a dia vocês identificarem essas energias em todos os lugares. Entende? Não só aqui nas leituras. E se você quiser também comprar um tarô pra você, né? Um ou vários ou todos. Pra você ter aí na sua casa. Pra você também fazer a sua tiragem e se direcionar e se guiar, também vale a pena, né? Mas enfim, isso é pra outra hora. Isso é um projeto, tá vendo? E nós vamos falar aqui de Virgem, né? Esse signo é o de Virgem que nós estamos tirando, mas nós estamos no período do Câncer. E aqui nós não tiramos tarô para um determinado signo. Eu sou de Virgem, eu só assisto Virgem. Eu sou de Touro, eu assisto Touro. Não, eu tiro tarô aqui para energia coletiva e energia que influencia nossas vidas em todos os momentos, tá? Então todos os signos são para você, todas as energias. É o que eu falei, você tem que se identificar com a energia. Tá? E se quiser pode maratonar o canal aí, porque cada uma vai interligando na outra e trazendo mensagens complementares. Uma vai se interligando, é que nem uma série mesmo de Netflix, tá? E a vida é assim. Essas coisas foram criadas pra gente começar a identificar como a vida funciona, entende? É um sinal fora do dentro, é uma mensagem de como tudo flui. A série da Netflix nada mais é do que o cotidiano da gente.
que ele vai se intercalando como capítulos, né? Como episódios aí. E tem as temporadas, né? Então você tem uma temporada que vamos chamar de ciclo. E aí você tem períodos dentro dessa temporada que são os episódios, né? E uma série inteira seria a sua jornada de vida, tá? Ou não a jornada, né? Porque a jornada é do começo ao fim. Mas são várias séries, tá? Uma série para cada área da sua vida aí, tá? Um compilado de experiências vividas, né? Que trazem uma mensagem, uma informação e criam uma história, uma narrativa daquilo que está se vivendo ali. A nossa vida é isso, tá? E se a gente for analisar tudo pelo lado espiritual, a gente vai ver que tudo é um mensageiro do divino, trazendo realmente essas informações para nós. Nós vamos tirar virgem, eu não vou pegar papel e caneta para anotar nada. Eu vou só fluir aqui, tá? Como eu já tô fazendo desde a hora que eu comecei. Eu estou conectada diretamente com as Marias hoje, tá? Tem muito mensageiro aqui hoje da espiritualidade, não são só elas, desde manhã tem muita energia vindo de espiritualidade, mas eu tô muito forte aqui com a Maria Padilha, né? A taça dela tá aqui comigo, Maria Mulambo, as bruxas, né? As bruxas da floresta, daí no caso, da cura mesmo. Aquelas que são as curandeiras, né? E agora veio muito forte a cigana. E eu peguei o tarô das 7 saias. Nós vamos, o baralho cigano das 7 saias, tá? E não bastasse muito, nós estamos com o Arcanjo Miguel aqui, muito forte, trazendo essa espada da verdade para nós, tá certo? Vamos lá. Nós estamos no mês de câncer. Câncer é ancestralidade, câncer é tudo que vem do nosso passado, câncer é família, câncer são as nossas raízes. Então câncer vai trazer tudo aquilo que nós temos armazenado em nós, de conhecimento, que nós trouxemos das nossas vidas passadas, dos ancestrais, desde o começo dos tempos, tá? O câncer vai reger muito essa área e vai influenciar muito as nossas lembranças do passado, exatamente pra gente curar. Só que tem uma coisa bem legal, que quando chega câncer, né, no mês de câncer, nós entramos junto com o câncer no inverno. Então o câncer, ele não vai ser só ancestralidade. Câncer também vai ser aquele período de frieza da alma, onde nós vamos identificar os nossos fantasmas, os nossos demônios, né? As nossas crenças e padrões mais gélidas, né? Mais rudes, né? Aquela coisa rústica. Tipo domador de boi, sabe? É tipo assim, tipo aqueles homens mais... Vamos pôr uma analogia do masculino, daquele masculino bruto, né? Tipo um Shrek da vida, né? Então, tem aquela parte agressiva, ignorante, com temperamento, né? Forte, pro negativo, tá, gente? Então, tudo isso vai influenciar a casa de câncer que nós estamos, com o frio que entra destruindo tudo. Porque, olha só, no frio, as plantações, elas sofrem muito, né? O frio, ele causa destruição. A única árvore que realmente não é muito atingida no inverno pleno, tipo, pega um país desses que tem gelo mesmo, né? Que neva. Você vê que a única árvore que fica intacta é o pinheiro. E no frio a gente sabe que com as geadas, as coisas queimam a vegetação, né? Acabam queimando a plantação em alguns lugares. Então é bem complicado, porque o frio é rigoroso.
Então, olha só, o próprio nome já diz, rigoroso. Então, é algo que não tem... As regras são rigorosas, né? Tem que ser desse jeito, não tem aquela flexibilidade, é intolerância, é o preconceito, é o racismo, tudo isso entra nesse período de câncer. Então nós estamos vivendo o período de olhar as nossas dores mais pesadas do passado, tá? E pasmem, gente, ontem eu tive uma crise de choro debaixo do chuveiro, assim, mas uma crise de choro, que eu ajoelhei no chuveiro ali, sentei depois no chão, e eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, de crenças e padrões que eu lembrei de lá de trás, da minha fase de escassez, mas que vem dessas crenças e padrões, olha isso, das crenças e padrões da miséria, que as pessoas morrem de fome, ou que tem que passar fome. E aí eles passaram por esse período da fome, onde não tinham o que comer, e com isso sofreram demais as consequências da fome, né? A morte por causa da fome, ou problemas de saúde por causa da fome, a dor da fome, né? Porque, gente, quando a gente tá com fome, não tem o que comer, aquilo dói na gente, né? E ontem eu fazendo todos os decretos aqui, todas as limpezas da alma, né? Toda a purificação da alma, me subiu isso muito forte dentro de mim. E eu lembrei da minha conversa com a minha mãe uns dias atrás, que ela veio aqui em casa e a gente tava conversando sobre esse negócio da família, de um esconder comida do outro, um comprar e não dar pro outro, comer escondido, deixar o outro com vontade, sabe? Ainda saber que o outro tá ali e não dá, se esconder no quarto pra comer. Então, umas coisas assim ridículas, né? Que a gente fala, meu Deus, que ganância, que coisa. Mas não é uma ganância, gente, porque a gente quer. Vem de uma crença e um padrão que a gente não entende, que é mais forte que a gente, está nos influenciando a agir dessa forma exatamente para trazer cura e libertação. Então você pega o tempo da escravidão, né? A parte dos imigrantes que tem que fugir dos seus países por conta da guerra. O que a guerra causa? Causa fome, causa destruição, causa morte, né? Aí você tem que estocar comida para não faltar. E muitas vezes falta, né? E aí você fica sem comida e seus filhos passam fome, você passa fome e tudo mais. Então, eu percebi, e nós somos descendentes de italiano, nós temos alemão na família, nós temos portugueses na família, né? Então, assim, a minha descendência é bem grande. Eu tenho parente aí, eu tenho, né, descendência para tudo que é país que você imaginar aí, né? Então, a minha bisavó da parte da minha mãe era portuguesa, o meu bisavô da parte da minha mãe era alemão, o meu avô da parte da minha mãe é da parte da Itália, né? E assim vai. Então, o que acontece? Tem muita descendência desses países que já passaram por guerra, que já passaram por fome. Os italianos vieram substituir, né? Como a minha mãe me contou, vieram substituir os escravos na época que foi abolida a escravidão. Os escravos não queriam mais trabalhar. E aí tinham que... Os donos de engenho, né? Eles queriam continuar as plantações, tudo. E eles vieram substituir, principalmente na época do café. Então, eles vieram para trabalhar nas lavouras de café aqui. Gente, olha o quanto isso é forte, né? Ou seja, eles entraram numa terra, pisaram numa terra, onde havia muita dor encravada ali, de energias deixadas ali por toda a injustiça e toda a maldade gerada em cima daqueles seres humanos. Então eles né, pegaram aquilo pro DNA deles. E se nós somos descendentes dessas pessoas, tanto dos escravos, né, quanto dos donos das fazendas que fizeram a maldade, como das pessoas que vieram de fora para tomar o país, né, fazer a plantação e tudo mais, imagina, a gente carrega essa dor dentro da gente. E ontem, fazendo meus decretos todas essas semanas, toda a limpeza, essas tiragens de cartas, ontem eu comecei a fazer um decreto muito forte para a gordura do meu corpo. Eu queria entender e compreender por que eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Gente, eu faço de tudo e não consigo emagrecer. Eu passo fome mesmo, literalmente. E não emagrece. Eu falei, gente, não pode ser, tem alguma coisa além disso que eu não tô enxergando.
E como eu tenho visto tudo que tá fora como é o que tá dentro e tudo mais, eu olhei pro meu corpo ontem e comecei a fazer um decreto dizendo, tá bom, eu vou fazer com você a mesma coisa que eu tenho feito com tudo. E eu olhei pra ele e falei assim, eu reconheço que você é um sinal físico de uma crença e padrão interno que eu tenho. Eu reconheço que essa gordura acumulada, que essa parte de não deixar emagrecer, o Luiz come muito mais que eu, as meninas comem muito mais que eu, é todo mundo magrelo. Por que que eu tô gorda? Por que que eu não consigo emagrecer de jeito nenhum? Eu falei, tem que ter um motivo pra isso, né? E aí, gente, vocês não vão acreditar. Eu assistindo o vídeo daquele bolo fofo com a Heloísa, com a minha neta. Eu e a Heloísa assistindo bolo fofo e tem aquele bichinho roxinho que é o principal ator ali, né? Porque ele que canta tudo, ele que faz tudo, ele é o principal. E ele é um polvo. E ele tem os 2 bracinhos, mas ele tem 4 perninhas. Gente, aquele bichinho dançando pode parecer ridículo pra você, mas olha só. Aquele bichinho dançando, o pão de queijo. A música do pão de queijo e depois aquele bolo fofo lá. Bolo, 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 bolo fofo. E eu vi as bolas. Quando eu vi a bola, eu já tinha feito o decreto pro meu corpo. Quando eu vi a bola, eu falei, peraí, a bola redonda, gordo. Tudo que é redondo, a gordura, né? Ela deixa a gente redonda. Não é assim? Bolota. Eu falei, tem uma mensagem nesse negócio aí pra ser essas bolas desse jeito. E aí começou a passar aquele do pão de queijo de Minas, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a lembrar de situações. Ai, que susto, achei que era uma barata, uma borboleta. Eu ia pular aqui, gente. É uma borboleta gigante, saiu de trás da minha cadeira ali. Aí o que acontece? Eu lembrei de situações, não só de Minas, mas de todo o Nordeste, né? Quanta seca, quanta fome, quanta escassez. Eles comendo aquelas palmas lá, fazendo sopa para as crianças com aqueles negócios. Eu já vi várias reportagens, né? E eles têm aquele desenho do pão de queijo. Pão, o que você deseja? Pão, 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 pão de queijo. Então, assim, eles desejam algo gostoso para comer. E o pão de queijo também é redondinho, né? E eu comecei a olhar aquilo como uma gordura, como um corpo gordo. E eu falei, tem uma mensagem aí, não é possível. Não, isso nunca me chamou a atenção desse jeito. E bem no dia que eu tô fazendo os decretos pro meu corpo, pra entender, vem isso. E eu comecei a observar. E aquele bonequinho, a gente vai e me dança de lado. Ele virou e dançou de ladinho, assim. E quando eu olhei, de frente, aparece só 2 perninhas. E 2 bracinhos. Aí quando ele vira de lado pra dançar, aparece 4 perninhas, 2 e 2. Na hora que apareceu aquilo que eu olhei, meus olhos, juro por Deus, ele fez... Oh! Meu Deus! Quando a gente... O lado, a lateral do nosso corpo, é como se a gente tivesse 4 pernas e 4 braços. A gente tem ações do passado nos influenciando para gerar o nosso futuro. Eu olhei aquilo porque as perninhas faziam assim igual, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu vi aquilo assim de um jeito alucinante. Eu fiquei... A Júlia falou, mãe, você tá bem? Porque a Heloísa no meu colo assistiu desenhou assim. Ela, mãe, tá bem? Eu desenho. Eu falei, deixa eu. O desenho tá conversando comigo, deixa eu. E aquele bonequinho dançando, e é o gênio da lâmpada mágica, né? O que você deseja. E bem o que eu falei que eu queria emagrecer e tal. E aí tava falando, você tem vários desejos, por que você pediu pão de queijo? Né? No final, o bichinho fala assim pra ele, você podia pedir qualquer coisa, você podia pedir riqueza, você podia pedir não sei o quê. Por que você pediu pão de queijo? E aí ele fala, você sabe que eu nem sei por quê? E ele falou, mas você tinha mais 2 desejos, o que você pediu? Aí quando olha atrás dele, ele pediu um pirulito daqueles redondo, colorido de aspiral e um bonequinho. Ou seja, é a representação de que quando a gente passa por uma situação de escassez muito grande na nossa vida, ou nós temos crenças e padrões de escassez muito grande, nós somos limitados até naquilo que nós desejamos. Porque o nosso desejo vai de acordo com aquilo que nós temos armazenado. E se você passa fome, de repente, um pão de queijo é tudo que você quer. Você não tem nada diferente para comer, você só tem o básico e às vezes nem o básico.
né, para comer. E aí, isso não é a situação de uma ou duas pessoas na face da terra, gente. Isso é a situação de muita gente na face da terra hoje, passando por períodos de fome, né, de escassez absoluta. E aí você pega o dinheiro da lâmpada mágica, você vai pedir o quê? Comida. E aí você pede alguma coisa que você gosta, e ele pediu pão de queijo. Só que aquilo me fez lembrar dos cangaceiros, aquilo me fez lembrar... Naquele exato momento, só vendo aquele desenho, eu comecei, a minha cabeça, ela flutuou lá pra trás, né, pra essas épocas de seca, de escassez, de miséria, né, a dificuldade, o desafio para comer, para ter comida, né, para plantar, para poder gerar alimento. E aí eu entendi que aquilo ali estava representando, primeiro, que toda a lateral do nosso corpo, né, toda a lateral do nosso corpo vai representar a nossa conexão do passado com o presente e com o futuro, tá? Então, tudo que tá acontecendo aqui, ó, ela vem de lá de trás, né? Então, tudo que tá do nosso lado aqui é a representação disso. Então, ó, do meu lado aqui, eu tenho muita informação maravilhosa agora, restaurando e purificando o meu corpo. Nesse exato momento, o meu computador aqui tem uma luz, não sei se dá pra vocês verem, olha lá, não dá. Deixa eu ver se eu aumentar a tela, se vocês vão conseguir ver. Eu coloquei, não tá tocando a música, tá? Não tá tocando a música. Ó. Tá vendo? Mas é uma luz violeta subindo nela aqui, transmutando e restaurando. E eu tá do meu lado. Do meu lado aqui eu tenho a energia elétrica, tem essas dores aqui horrorosas, mas tem uma espada da verdade aqui agora, né? Deixa eu virar aqui de volta. E tem... aqui minhas coisas, né? E lá minha mini e tudo. Então, assim, agora eu percebi que eu tenho elementos do meu lado e que eu tenho que pôr elementos, né? Aqui. Então, a cor que vai estar aqui. Aqui, a parte de dentro representa sempre a alma, a parte de fora sempre o espírito, né? O masculino. Então, assim, começaram a vir um monte de coisas. Mas, principalmente, essa parte da fome. E eu, gente... falei, eu preciso limpar isso de dentro de mim. Aí eu reconheci essa coisa da família, né? Da minha família guardar comida, esconder comida e tantas coisas. E esses dias todos eu fiz aí transformação, né? Decreto para São Francisco de Assis, Santa Clara, que foram pessoas que tinham o coração genuíno, né? O desejo genuíno no coração de ajudar pessoas de tudo e foram enganados pela religião, né? Pelas doutrinas humanas religiosas, a se dispor de todos os bens que tinham. Olha só, Deus já fez eles ricos para poder ajudar, porque já trouxe eles com um coração generoso. E eles acreditavam que para servir genuinamente a Deus e fazer a obra de Deus, tinha que se dispor de toda a matéria. Só que como que eu ajudo alguém a comer se eu não tenho dinheiro para comprar um pacote de arroz? Como que esses dias mesmo, uma pessoa veio para mim e falou assim, eu tenho 2 bebês aqui em casa, né? Uma pessoa veio pra mim e falou assim, Andréia, você não tem roupinha das crianças pra doar, do Noah? Eu falei, olha, a Maria deu quase tudo, tem bastante ainda, que ela tem que tirar. Eu vou ver se ela tira. Ela falou, mas quanto tempo o Noah tem? Eu falei, o Noah tá com 1 ano. Ela falou, não, o bebê também tem 1 ano, né? E ele tá sem roupinha nenhuma agora com esse frio e tal. Agora você acha, eu não dormi aquela noite direito, pensando naquela criança sem roupa pra vestir. Agora, você imagina se eu tenho dinheiro na minha conta. Fica na mesma hora, eu enfio essa mulher no carro e falo, vamos lá fazer um enxoval pra essa criança. Vamos comprar o que ele precisa pra hoje. E depois Deus proverá. Entende? Mas daria pra fazer alguma coisa. Mas como que faz sem dinheiro? Né? Eu falei pra ela, sinto muito, não posso ajudar. Mas se eu tivesse dinheiro naquele momento, você não tem a sombra de dúvida, porque eu enfiava essa mulher dentro de um carro e falava, vamos lá, vamos comprar roupa pra essa criança. Vamos ver tudo que ele precisa. Vamos pegar a mãe e a criança, vamos levar na loja e vamos comprar o que essa criança precisa pra ela não ficar com frio. Entende? E Deus provê depois. E essa generosidade vai tocar no coração daquela pessoa. Você pensa que não, mas cada semente... Você não tem o direito, nem o poder e nem o dever de mudar ninguém. Você tem que fazer a sua parte quando Deus tocar no seu coração. E naquele momento, Deus tocou no meu coração. Sabe? Me veio esse desejo genuíno de... Se eu tivesse dinheiro agora, eu enfiava essa mulher no carro e ia lá comprar roupa pra essa criança. Então, você vai saber quando é ou quando não é pra fazer as coisas também. Mesmo tendo muito dinheiro, né? Mas você tem que ouvir a voz e não ter medo de dar.
Porque de repente você até tem o dinheiro e fica com medo de fazer algo porque vai faltar. Então tudo isso a gente precisa ver. As nossas ações são limitadas, né? De acordo com o nosso conhecimento. Nós agimos e falamos de acordo com o que nós temos de base de conhecimento. Então isso precisa ser mudado para que a gente possa mudar as nossas ações. E aquela situação ali me deixou nervosa, porque eu não pude ajudar, certo? Só que essas pessoas já nasceram ricas. São Bento nasceu rico, São Francisco de Assis nasceu, né, rico, Santa Efigênia nasceu rica, né? De família de rei e rainha. Então, assim, todos eles nasceram com recursos e abriram mão dos recursos. Só que aí depois foram mendigar. Abriram mão do recurso que tinha, do poder que tinha, das posses que tinha, que já podia dali começar a fazer a obra, entende? E foram fazer pedidos, doações para todo mundo para poder fazer a obra. Tudo bem que tudo tem uma mensagem. Naquela época era exatamente aquilo que precisava para trazer uma mensagem para o mundo, certo? Mas eu acredito muito hoje que eles viram que não precisava ser desse jeito. Porque a matéria precisa da matéria. Deus é o dono do ouro e da prata. Não tem como fazer uma obra sem o dinheiro. E isso na matéria, né? Como que eu construo uma casa sem dinheiro? Como que eu compro roupa sem dinheiro? Como que eu pago uma luz sem dinheiro? Como eu pago o aluguel de uma casa sem dinheiro? Como eu compro comida? Não tem, gente. Entende? Tudo precisa do dinheiro, é um recurso natural, material, e nós vivemos uma vida natural e material, mesmo nós sendo espíritos, nós estamos vivendo essa experiência. Então você acha que se você é um mensageiro de Deus na Terra, um filho de Deus na Terra, para viver uma experiência de crescimento e evolução, ele vai te deixar faltar o que precisa para você seguir adiante? Tem a passagem da Bíblia que diz... não se inquieteis, né? Ou não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Quem faz isso são as pessoas que não acreditam no poder divino, que não acreditam na providência divina. Se você acreditar na providência divina, você não tem que se preocupar com essas coisas. Você só precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro as coisas do céu. O céu são pensamentos e sentimentos elevados. E a sua justiça. A sua justiça é o quê? É você reconhecer a sua responsabilidade em tudo que está acontecendo na sua vida. É você reconhecer o seu lado maligno. É você reconhecer o seu lado diabólico. É você reconhecer as suas mentiras, as suas falhas. É você reconhecer... Não é a roupa que você veste. Entende? Não é o lugar que você frequenta. Não é as pessoas que convivem com você. É aquilo que está dentro de você. Tá? São as suas palavras e as suas ações. É isso que você tem que julgar. É isso que você tem que olhar. Tá? E aí quando você faz isso, você vai se limpando e se tirando toda a dor que tem dentro de você. Só que tem uma coisa, toda vez que a gente começa a fazer esse processo, ou seja, eu reconheci lá nesse desenho uma crença e um padrão, e eu começo a fazer o processo de limpeza. Eu entro no Virgem, que é o que nós estamos tirando hoje. O Virgem, ele tem várias características, mas nós vamos pegar aqui, né, a energia que está vindo pra gente curar é a energia da resistência. Ai, Deus abençoe, muito obrigada. Olha o desenho da Lita, pequenininho. Eu amo Dolitas. Eu amo Dolitas. Tem, ó, julgamento, libertação da alma. Tá? E eu falando de comida. E aí ela aparece. Viu? Deus provê pra você. Não saiu do meu bolso. Alguém trouxe pra mim. Bem na hora que eu tô falando com vocês. Tá? Aqui tá um R$4,99. E aqui tem um T gigante, ó. Bem no amarelo aqui do triângulo, né? Que é a conexão espiritual. Então aqui, e amarelo, trazendo a verdadeira essência. Então você não precisa se preocupar. Deus vai prover tudo aquilo que você precisa, tá? Mas você precisa começar a limpar de dentro de você essas crenças e esses padrões.
E aqui já caíram várias cartas, por isso que eu tô olhando. Aqui é a terceira tiragem, que nós vamos tirar o espírito andando na terra, tá? E o meu espírito andando na terra está sendo provido. Eu estou conectada com a espiritualidade. Olha isso aqui, gente, olha essa mensagem. Eu estou conectada, minha alma, né? O coração representa a alma. Minha alma está conectada com a espiritualidade, sabendo que ele provê as nossas necessidades e até mesmo aquilo que nós amamos na vida. Eu amo isso aqui, tá? Eu gosto muito disso aqui. E ela podia ter trazido um saco grande. Ela trouxe o pequeno porque disse assim, ó, você não precisa de uma quantidade enorme para matar sua vontade. Um pouquinho já dá. O muito é gula. Isso aqui já é o suficiente para matar minha vontade. Por que eu como um saco cheio daquele enorme, grande? E ainda quero mais. Isso é a gula, tá? É o passar do limite do que você precisa para matar a sua vontade, para saciar o seu desejo. Então, coração. E ele cai aqui de contrapartida com o sol dentro da alma, né? Então, a expansão que eu tive dentro fez com que a minha alma... Tá chegando alguém aqui. A boca tá seca. Quem é que tá aí? Deixa eu ver mais. Então, aqui tá dizendo que essa transmutação, essa cura, né? Tá conectando a minha alma com a espiritualidade, com essa verdade agora. Dizendo que, nesse momento, eu confio que Deus é o provedor da minha vida. Que aquilo que eu preciso vai vir a mim. E, de repente, eu não preciso de grandes quantidades. Eu não preciso comer uma pizza inteira para matar minha vontade. Eu posso comer um pedaço de pizza. Porque eu não consigo. Porque eu tenho que comer 10 pedaços. Enquanto eu não vejo o fim daquilo, eu não consigo parar de comer. E tem que ser uma grande quantidade. Por conta da gula, por conta da necessidade e da crença de que vai faltar, de que amanhã eu não vou ter. Eu preciso comer tudo hoje, porque amanhã eu não vou ter. Ou se eu deixar para amanhã, vai acabar e eu não vou ter. Tá? Então, é sobre isso. A casa... ela vai trazer muito essa conexão da família, né? Ou seja, olha só, eu estou destruindo e descriando todas as bases familiares que eu tenho, todas as crenças e padrões religiosos, né? Espirituais que eu tenho, a respeito da comida, do dinheiro, da providência divina, que eu recebi dos meus padrões ancestrais. E aqui, olha só, eu saio de uma destruição para uma casa linda, maravilhosa, cheia de flor, uma estrada linda, uma casa linda, colorida, né? Ou seja, tá dizendo aqui por A mais B que eu estou me conectando agora com a beleza da vida. Olha a beleza dessas cartas. Gente do céu, que coisa mais maluca. Eu tenho que identificar cada um dos que chegou. Chegou? Gente, aqui. Um urso. O urso tem que comer muito, né? Porque ele é muito grande. E veio pra mim esses dias, o urso é a força, né? E olha que coisa maluca. Esses dias veio pra mim uma conversa, eu fazendo os decretos pra isso, pro emagrecimento, pro corpo. Veio pra mim uma conversa que eu tive com uma amiga minha há muitos anos atrás. Bem antes de eu mudar pra cá. Que ela tá sobrepeso também. E a gente conversando sobre isso, eu falei pra ela, falei, você sabe que a gente ouviu a vida inteira na infância que tem que comer pra ser forte.
A gente tem que comer pra ser forte, a gente tem que comer pra ser forte, a gente tem que comer pra ser forte. Eles não querem que eu deixe o cabelo pra trás da orelha. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Eu não gosto de deixar o cabelo assim, mas tá bom. Eles querem, então eles mandam. Pra tampar a orelha, ó. Pensamento tampando o ouvido pra não entrar. Ah, eu acho que eu sei por quê. Eu subi, tomei um banho, lavei o cabelo, a Júlia secou pra mim, eu fiz uma oração muito poderosa pra purificar os meus cabelos, né, os meus pensamentos, pra não deixar nada me influenciar. E ó, tá tampando, né? Pra entrar no ouvido tem que passar pelo pensamento purificado aqui. Por isso que eles não querem que eu ponha atrás da orelha. Tá vendo, gente? Tudo tem um sentido, a gente não sabe. E vamos lá, e eu falei pra ela, né, a gente conversando tudo, eu falei, Rô, você já percebeu que a gente a vida inteira, quando é criança, escuta do pai e da mãe que tem que comer pra ficar forte? Ah, pra ser forte tem que comer bem. Ah, tem que comer pra ficar forte, tem que comer pra ficar forte. Aí, de repente, você passa por uma situação na vida desafiadora que você precisa ser forte. Você perde alguém que você ama, né, morre alguém. Acontece uma situação financeira que você desaba ali, que, né, corta sua luz, sua água, você não tem comida, e aí você tem que tentar achar força para lidar com aquela situação. E o que falaram para você que te dá força? O comer. E aí você acaba, pela força que você tem que ter para enfrentar os seus medos, para enfrentar os seus demônios, para enfrentar aquilo que você tá vivendo, você se afunda na comida. Pra ter força pra enfrentar. E aí você fica grande, né? Porque o que a comida faz? Ele te torna grande, gordo, forte. Não é forte, né, gente? Mas é gordo, grande. Aí você olha aquela pessoa gorda e você fala, ó o tamanho daquilo ali. Você acha que eu vou... É o urso, né? Ó o tamanho do urso, ó o tamanho daquele bicho. Você acha que eu vou enfrentar? Vou bosta, eu vou sair correndo. Então você quer ser esse grande urso para que os outros olhem para você e tenham medo de você. Por quê? Porque você acredita que tem que se defender ou defender sua família, né? E essa defesa, olha isso que queria dizer da minha irmã ontem. Parte do sonho da minha irmã de ontem é isso aqui, que ela disse que ela teve um sonho muito forte, que ela tava na minha casa tentando fechar os portões porque tinha um pessoal parado na porta olhando pra dentro sem falar nada. E ela ficou com medo deles roubar as bicicletas, as coisas, e ela disse que no sonho ela tentava por todo custo fechar o portão e não conseguia fechar o portão de jeito nenhum. E a menininha ainda entrou e passou pro segundo portão, ficou olhando pra cara dela e ela não tinha força pra fechar o portão. E ainda veio uma voz e falou assim pra ela que não adiantava fechar o portão. Que não adiantava, que ela não ia conseguir fechar o portão, que eles iam entrar de qualquer jeito. Então, olha só, e eu e a minha irmã, a gente tá com sobrepeso. Eu falei pra ela, falei, Dia, a gente precisa urgente fazer alguma coisa pra emagrecer, olha o nosso tamanho. E a família do meu pai era toda gorda. A família do meu pai era obesa. Minha tia Ivone, né, a tia do meu pai e da minha tia Gilda, ela não passava na catraca do ônibus, pra você ter ideia do tamanho da mulher. Sabe que é não passar numa catraca de ônibus, ela tinha que descer pela porta da frente. A mãe minha, a minha avó, a mãe do meu pai era igual. E a tia Ide era igual. Uns quadril largo, grandão, sabe? Que não passava nas portas, elas tinham que passar de lado. Bem grande. Então, assim, a família do meu pai traz muito isso, né? A família da minha mãe também. E eu e a minha irmã somos a cara do meu pai. Assim, né? Genética, não tem outro jeito, é o jeito. E a gente tá grande, a gente tá gorda. E eu falei pra ela, a gente precisa fazer alguma coisa pra emagrecer, não dá pra ficar desse jeito, a gente não é assim. E é isso. E a minha irmã, a gente passou por muitas situações desafiadoras na vida, né? Muitas, principalmente a minha mãe pra defender a gente da maldade do meu pai. Tanta coisa ruim que aconteceu. E eu e a minha irmã, a gente teve que acessar esse urso aqui. E agora é isso que tá vindo pra mim. Essa defesa dela de querer defender a gente a qualquer custo é o sinal físico do sonho dela, é o sinal de que o que está nos mantendo gorda é essa defesa. É querer ser forte para defender a família, entende? Para defender tudo.
Então você pensa que, olha, isso aqui, olhando esse urso agora, e o sonho dela de ontem me trouxe uma visão clara disso. Olha que gostoso que é a gente começar a tirar a bagagem espiritual que a gente está carregando, que é distorcido da verdade divina, e começar a ver o mundo através da espiritualidade, além da matéria que se apresenta. Então, olha só, eu reconheci crenças de fome, né, de escassez, de fome, de miséria mesmo, de pobreza, de falta, que fizeram pessoas até morrer de fome no meio do percurso. E acabei de reconhecer aqui a força do urso que a gente tem que ter para poder defender a família. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando eu comecei a engordar que nem uma louca? Que eu não consegui mais emagrecer de jeito nenhum? Quando eu tive que criar força para defender minha família. Achei que era, né? Fisicamente a defesa. Ou seja, eu estava defendendo na matéria minha família, dos outros, então o meu corpo físico aumentou. Se eu tivesse sido esperta e tivesse tido consciência na época e tivesse feito essa defesa no espiritual, era o meu espírito que ia crescer. Era o meu espiritual que ia crescer. Era a minha força interna que ia crescer. Eu não ia crescer o corpo. Eu só ia crescer o espírito. Mas eu não tinha essa consciência. E aí o espírito foi armazenando gordura, foi armazenando tamanho grande para defender a família. E não precisa disso. Meu marido é magrelo, pequenininho e magro. E pensa no homem brabo. Entende? Que sempre que precisa defender a família, não precisa mais agora, que a gente sabe que não é assim. Não é na força do braço, né? Não é na matéria, não é na agressividade. Mas sempre que precisou defender a família, ele estufou o peito, cantou de galho e os outros saíram correndo. Não fez mal pra família dele. Né? Pros filhos dele, pra mim, tudo mais. Então, assim, e ele é magro, tá? Mas... Então não precisa dessa... comer pra ser forte... E nem ser forte fisicamente para defender ninguém na família. Porque não é o físico que defende. Você defendendo o físico, você só tá criando mais agressividade. Se eu for, eu vou apanhar, eu vou bater. Então, enquanto você está batendo, você está criando agressividade pro mundo. Então, eu vou apanhar? Não, você vai fugir de apanhar e vai fazer decreto, limpeza da sua alma, purificação, o que você quiser espiritualmente. A tua guerra, a tua luta não é contra a matéria, é contra o espírito, é espiritual, tá? Então eu aprendi isso nas duras penas, mas aprendi, e isso tá dizendo que eu estou destruindo e descriando dentro de mim tudo aquilo que dizia que eu tinha que ser forte, que vinha da minha ancestralidade, que dizia que eu tinha que passar fome, que... Não, eu vou descansar em verdes pastos, é Deus quem vai prover daqui pra frente tudo que eu precisar para sobreviver, entende? Não sou mais eu quem corro atrás das minhas bênçãos e daquilo que eu preciso. É Deus quem provê para mim. E aqui eu tenho uma criança linda, maravilhosa e feliz, né? Com a lua. Olha isso. A lua não deixa de ser uma lua, mas é o trevo, tá? É como se eu tivesse colocado dentro da minha alma que não existe certo ou errado. Existe... escolha e consequência. E a minha criança agora brinca feliz e livre, leve, solta, porque ela está sendo guiada e direcionada pela espiritualidade para ir além. Entende? Ai, meu Deus, tá tirando carta pra virgem. Pra nós ou pra você? Eu tiro a carta dentro das minhas energias, das minhas situações, pra você aprender que a vida é um espelho. Tudo que eu falar de mim, eu tô falando pra você. É pra você isso aqui, tá? Mas é na minha realidade, é nas minhas situações. Eu estou vivendo... Todo mundo que tira tarô, gente, tem que ter essa consciência. Quando você tá tirando tarô pra qualquer signo, o primeiro a ouvir a mensagem é você. O primeiro a ver, né? Quando você tá dando um conselho pra alguém... Primeiro a ver a mensagem é você, o primeiro a ouvir o recado é você, então é pra você também, tá? São pra todos nós. Então aqui assim, eu estou tirando correspondente às minhas experiências, que é o que eles querem que eu faça, do jeito que eles querem que eu faça, certo? E mostrando pra vocês que essas energias influenciam a gente diretamente. O que tá acontecendo aqui? Por que essas energias mudaram? Porque eu... limpei dentro de mim a energia. Então, olha, gente, eu tô tentando pôr no baralho, ela não vai.
Ó, ela parou aqui. Aqui, essa é a blusa do Harry Potter, gente. Em cima da cobra, da serpente aqui, da transmutação. E não quis voltar. E aqui a alma, o coração. A chave. A chave da libertação. Olha, é a libertação da alma de todas as crenças e padrões armazenados nos ossos, aprisionados lá, ó, na sepultura, nos caixões, na sepultura, nos cemitérios, tudo aquilo que foi do passado, que já morreu, mas ficou ali impregnado, ó. Tirando todo o véu, limpando todo o véu que impedia a gente de ver a verdade, de nos conectar com essa verdade, de ir além. Meu Deus, que coisa linda. E ficou um banco aqui. Tinha uma carta caída aqui, eu não vi, gente. Mas se eu coloquei a chave ali primeiro... Embaixo da casa. A chave da vida nova, da casa nova. A chave da minha casa nova. Eu entendi, limpei tudo aquilo que me impedia de avançar, de prosseguir para minha casa própria. Sabe o que é isso? Para minha fazenda, para os meus milhões, para o meu jogo de loteria, para minha vida fantástica, iluminada, toda colorida, para minha vida de alegria, de felicidade, de tudo de bom. Olha aqui o jardim, gente. Olha o banco no jardim, que coisa mais linda. O jardim debaixo da criança. Ou seja, novas sementes sendo plantadas e colhidas. Olha aqui. O novo chegando para mim no meu jardim. Gente, que coisa... Nossa! Então, toda essa experiência que eu vivi até aqui, todas essas curas... Olha, eu ainda tenho um doce de amendoim aqui. Quem acompanha os meus canais sabem que eu tenho uma profecia de Deus de Jeremias 1 na Bíblia, dizendo que eu sou Jeremias 1, que o meu papel é igual a ele, tá? Trazer a comunicação de Deus pro mundo, trazer a mensagem de Deus pro mundo do jeito que ele quer que eu traga. E tá aqui a carta do mensageiro, para não dizer que é mentira, com o jardim. O mensageiro com o jardim. Ou seja, a mensagem de novas plantações, novas sementes, sabe? Transmutar o jardim para ter novas colheitas. E também está dizendo que essas mensagens que eu estou passando para vocês também está trazendo a minha colheita. O trabalhar para a espiritualidade. Fazer a minha parte, mesmo parecendo loucura, mesmo parecendo... Pra que 4 canal? Pra que pasta? Pra que tudo isso? Você nem tem muito seguidor, você nem ganha dinheiro com isso, pra que fazer? Porque é uma ordem divina, porque é um comando, porque é um direcionamento, eu tô fazendo por isso. E aqui tá dizendo que a minha colheita, a colheita do meu trabalho chega agora. Tá? Eu estou avançando para o novo que Deus tem preparado para mim. E eu tenho um amendoim aqui do Jeremias que diz, Deus diz para ele, o que vê Jeremias? E ele diz uma amendoeira. E Deus diz, veste bem, pois eu velo para que se cumpra a minha palavra. Toda vez que eu vejo amendoim, eu falo, Deus está velando e agindo. Tudo isso aqui faz parte do processo para que seja cumprida a promessa de Deus na minha vida e a palavra dele na minha vida. Eu estou no caminho, tá? E hoje chegaram, a Maria Pequena comprou 10 doces de amendoim. 10 é a roda kármica. É a roda da fortuna, girando, né? E também é a conclusão. E eu sei que hoje tiveram muitas experiências maravilhosas, trazendo conclusões para minha vida fantásticas. Eu sei que eu tô no caminho.
E eu sei que eu tô colhendo aquilo que eu plantei. E isso aqui, gente, é simplesmente maravilhoso. Eles querem que eu pegue a última carta. E a última carta é o mensageiro. As duas iguais na mesma... Não é na mesma direção, mas as duas iguais. Tá? O mensageiro da matéria, ó. O mensageiro da matéria. E aqui na minha frente agora, olha essa carta, gente. Olha essa carta. Tá escrevendo aqui, mas aqui tem um abajur com os livros, né? Num móvel antigo. Na minha frente, foi anteontem que eu trouxe esse móvel pra cá. Não tinha esse móvel ali. Anteontem eu trouxe um móvel pra cá, que é uma estantezinha pequenininha, mas... Tem a parte do meio, a gaveta e a parte de cima. Tá exatamente assim, com os livros, todos os livros em cima, livro no meio, a gaveta embaixo, o porta-lápis, as coisas, tem uns potinhos ali, tá? E ainda tem um abajur branco ali, igualzinho essa carta. Mostrando que o fora tá representando o dentro, muito parecido. E olha só, ela cai de contrapartida com as montanhas, que são os obstáculos, os desafios da vida, né? E aqui tá dizendo, você é o mensageiro que vai ensinar, essa carta tinha caído ao contrário, mas eu vou virar pra vocês verem, que vai ensinar o caminho, mostrar o caminho para as pessoas de como passar pelos mesmos desafios que você passou, de como mudar a história deles, como você mudou a sua. Olha só, eu acabei de falar pra vocês, a tiragem não é pra virgem, não é pra gente, é pra vocês, a partir das experiências que eu vivo todos os dias, para que possa servir de exemplo pra vocês, para que vocês possam seguir adiante. Tá? E fazer o mesmo. Só que olha só, no fundo do deck desse tarô... Não, isso não pode ser verdade, gente. Olha aqui, o fundo do deck do tarô. Essas duas cartas estão na mesa, do lado de dentro da alma, tá? Que é a nuvem e é o direcionamento aqui, né? Das montanhas aqui ensinando o caminho. E aqui no tarô novo, eu tenho as montanhas com o caminho já aberto, tá vendo? E a lua bem grandona aqui iluminando o caminho. E as nuvens cor-de-rosa, ó. E nós aqui nesta carta, ó, nesta carta tá rompendo o véu. E nesta carta nós estamos acima das nuvens, ou seja, já conectado com a espiritualidade. Então tá dizendo, você vai mostrar o caminho, você vai ser o mensageiro para mostrar o caminho das pessoas, para que as pessoas vão ter que seguir com mais clareza, né, aqui, para que elas possam acessar o conhecimento elevado, a energia elevada. Eu quero pôr o cabelo atrás da orelha, toda vez que eu vou passar a mão para pôr atrás da orelha, ele fala para não pôr. E o caixão. Ó, o caixão, acabei de mostrar o caixão para vocês, mas olha aqui, libertando isso, né? Olha o fogo. Aqui tem umas fogueiras atrás, ó, uns fogos, tá vendo? Libertando os ossos, transmutando as energias nos ossos, no nosso passado, tá? Dos nossos ancestrais, de tudo que ficou armazenado na matéria. Então isso traz cura para o mundo, libertação para o mundo. E de repente você vê uma guerra acabando por conta de processos de transformação que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro. Tá? E é exatamente sobre isso. Gente, isso aqui foi muito incrível pra mim. Tô muito feliz mesmo com essa energia. E a carta vem com a criança feliz ali, né? A criança que é a renovação. O novo chegando. E o vestido dela é amarelo. Tem rosa, tem azul, então é o despertar da verdadeira essência. É você nascendo e brilhando para sua verdadeira essência, com muito amor divino aqui, né? Olha, sendo guiado, os passos sendo guiados pelo amor. Aqui,
a transmutação pelo verde aqui, a cura, né? E a libertação. Muito maravilhoso isso aqui, gente. Tô muito feliz, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês gostem. E fiquem aí com o que Deus traz pra você. Na medida certa. Na medida certa. Isso aqui não vai me engordar desse tanto. Mas se eu comer com gula um tanto exorbitante, vai. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.